Oi, até que encontrei contigo. Bom, voltou ou não voltou? Eu não vou voltar mesmo. Não, eu já não volto. Hoje não, se tiver, Dia chuvoso, fazer eleição, tudo lá certinho. Pois é, vamos apresentar quem não conhece os projetos da Conselhos, eles podem na semana que vem também, mesmo horário, às 11 da manhã. E é isso, o projeto tem todo domingo às 11 da manhã, nesse mesmo formato, são grupos de câmara. Tá bom? Bom você. Bom dia para todos. A primeira peça que nós vamos tocar é de um compositor do século XVIII, no começo do século XIX, que é Joseph Haydn, um divertimento para quinteto de sopros, divertimento em si bemol. Esse divertimento tem 4 movimentos, um allegro, um andante, que tem um tema que se tornou posteriormente bem conhecido, coral de Santo Antônio. O terceiro movimento é um minueto e o quarto movimento é um allegro, novamente. Então, a primeira peça, quinteto em si bemol maior, de Joseph Haydn.
próximas peças que nós vamos tocar são de um compositor bastante conhecido, Tchaikovsky, um compositor russo. 3 danças, mazurca, polka e valsa. Essas peças são extraídas de alguns balés de Tchaikovsky e foram arranjadas para esse tipo de grupo por um fagotista. Fagote é aquele instrumento que está ali. Depois, um antigo favor. Eu vou pedir também um favorzinho, se vocês puderem não conversar durante o tempo que a gente está tocando, que a concentração aqui é muito grande, então às vezes qualquer coisa atrapalha. Não é querer ser chato, mas nosso tipo de trabalho é muito, exige muito essa coisa de concentração. Então, essas peças foram orquestradas, ou foram arranjadas para esse grupo, um fagotista japonês chamado Ryohei Nakagawa. Então vamos 3 danças de Tchaikovsky: mazurca, polka e valsa. Obrigado.
que é muito usada para tocar em orquestras e bandas sinfônicas. E é chamada de flauta transversal porque ela é tocada transversalmente. E existem flautas de vários materiais, né? Nós, flautistas profissionais, gostamos de flautas com metais nobres, como prata ou madeira. A prata tem um som um pouco mais escuro, o ouro um pouco mais brilhante, e a madeira tem um som mais característico para tocar músicas de época, como Bach, isso vai do gosto do flautista. Bom, essa é a flauta transversal. E vou tocar um pouco. Eu vou ouvir o som dela. A próxima peça é de um compositor francês que viveu da metade do século XIX até o começo do século XX. Gabriel Bierne, chama-se Pastorale.
orquestra e também banda sinfônica. E ele é um instrumento que é o mais antigo que tem. Que é desde crianças de Jesus Cristo. Com certeza que todo mundo aqui sabe de onde veio a trompa. Sabe? Certeza? Vou fazer um som aqui que todo mundo vai descobrir onde veio. É o berrante. Parece berrante. Berrante, parece berrante. Você vê berrante, chama molho. Então, veio do chifre do instrumento. Veio do chifre, começou com o chifre do cabeça. Aí depois foi desenvolvendo, conseguiu chegar a esse instrumento mais alto. Isso é muito bem. Há muitas coisas aqui, né? Agora nós vamos tocar uma peça de um compositor brasileiro, José Siqueira. Ele morreu agora pelos anos 80 e foi um compositor da linha nacionalista brasileira. Ele era paraibano e ele e o irmão Batista Siqueira foram professores e diretores da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, da Universidade do Brasil. E José Siqueira, ele também foi fundador da Sinfônica Brasileira e fez um trabalho muito grande também como regente e diretor de orquestra. Viajou para a União Soviética, para vários países, tocando geralmente as músicas dele. Então essa peça aqui chama-se Brincadeira a 5.
de compositor brasileiro. José Vieira Brandão, é um compositor que era pianista e chegou a tomar algumas aulas com Villa-Lobos. Então ele tem um divertimento, tem 3 movimentos, nós vamos tocar o primeiro, que é um chorinho. Pedir agora ao Aguinaldo para mostrar para vocês o fagote. Então, esse instrumento ele é feito de madeira. Assim como o Gilson, ele tem 40 duplas. Para poder emitir som, é necessário que ela tenha um sobreposto, a madeira para poder ligar para emitir esse som. E o fagote, ele serve como amplificador da palheta. Então, ele é feito de madeira, ele tem uma volta, né? Eu acho que se esticasse ele, ele 3 metros. Até que a tronco aí, se enrolasse ela, ele ia ganhar de mim, né? São 7 metros. Dá uns 3. O som é grave, como tom. Não, porque não funciona porque é um tubo. Aí se eu soprar o tubo, aí a paleta ela vibra, aí o nosso serve de amplificador. Se não tem a paleta, não funciona. Obrigado. Agora uma peça de um compositor alemão, Willy Schneider, um compositor alemão nascido no século XX. Essa peça utiliza apenas os 4 instrumentos aqui, sem a flauta. Chama-se Variações sobre uma Canção de Verão, Willy Schneider.
E agora ao Alexandre para falar sobre a clarineta. O clarinete também é feito, pode ser clarineta ou clarinete, né? Vai ao gosto do músico, eu prefiro chamar de clarinete. Ele também é feito de madeira, essa madeira escura chamada ébano, africana, né? Também é de palheta com pagode ou oboé, só que a minha palheta era simples, ela não é dupla. Para que vive o instrumento, eu preciso ter essa boquilha, essa forma. A palheta vibra junto com a boquilha e forma o som também. Não dá para tocar sem palheta, como no pagode ou no oboé. É um instrumento bastante usado em orquestra sinfônica, mas ele é bem versátil e também é usado bastante em chorinho, em jazz, né? Chorinho, por exemplo. E no jazz tem solos, tem temas até sinfônicos que lembram bastante esse estilo jazz como o Rhapsody Blue, né? Agora então nós vamos tocar duas peças de Astor Piazzolla, Libertango e Adiós Nonino, em arranjo para esse grupo. Eu pedi também o favor de não desligarem os celulares, porque fica complicado a gente tocar com barulho de celular ou pessoas falando. Ok, obrigado.
Mais uma peça aqui de outro compositor brasileiro, Jair Oleno dos Santos. É uma suíte para quinteto de sopros com 3 movimentos: prelúdio, canção e dança. O Jair Oleno dos Santos foi clarinetista, primeiro clarinetista na Sinfônica Brasileira há muitos anos, e foi também professor de clarineta da Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Brasil. Foi professor de vários clarinetistas que se tornaram depois mais conhecidos, como Paulo Moura, Gonzaguinha. Para as pessoas que estão mais habituadas no meio musical, devem saber algumas dessas pessoas. E essa peça, ao que se sabe, é uma das poucas composições que se conhece dele. É uma pena porque ele, acho que se tivesse dedicado mais à composição, teria feito coisas muito boas. Então, suíte para quinteto de sopros de Jair Oleno dos Santos, com os movimentos prelúdio, canção e dança.
falar agora sobre o oboé. O oboé é um instrumento de paleta dupla, como o Aguinaldo falou, ele pertence à mesma família dessas chamadas paletas duplas, assim como o fagote, tem um oboé maior que chama oboé inglês, e outro que chama oboé da Mori, e o contrafagote, são todos os instrumentos que utilizam paletas que nós chamamos de duplas, que são dois pedaços de bambu que são amarrados aqui com uma linha em cima de um tubo feito de cortiça, no caso aqui do oboé. O fagote também, o tubo dele é maior, como vocês puderam ver. Esse tubo é feito sob medida para encaixar aqui no buraquinho, e esse tipo de produção de som, que você põe duas lâminas de bambu ou outro material para vibrarem na boca e ser amplificado por um instrumento chamado paleta dupla, ou seja, duas palhetas, ao invés de uma paleta utilizada pela clarineta ou clarineta, ou saxofone, que só eles têm uma boquilha na qual a palheta fica presa, uma palheta só. E aqui no caso são duas palhetas e não tem boquilha, a palheta vai direta na boca. Por isso que os oboístas e os fagotistas precisam ter mais cuidado para trabalhar com os problemas de afinação, porque nós não temos um apoio ou de um
um bocal como a flauta, ou de um bocal como o da trompa, que são materiais duros, ou a própria boquilha da clarineta e do saxofone. A gente só tem esses dois pedacinhos de bambu que modificam de acordo com o tempo, com a temperatura, com a umidade, com a acústica, e então você pode ter um ótimo instrumento, ter uma ótima palheta e não funcionar bem. Tá bom. Então a palheta, essas palhetas elas vibram, como ele já mostrou ali, só que quando a gente coloca no instrumento, ele funciona como um amplificador. Quer dizer, não exatamente um amplificador desse som, mas aí é que se produz o som do instrumento. Vocês já ouviram bastante, né? Tocar um solinho aqui de oboé, que é um instrumento que esse nome oboé é um nome originalmente francês. A palavra original é hautbois. Ou quer dizer alto, né, ou agudo em francês, e bois quer dizer madeira. E aí de língua para língua, em inglês é oboe, em italiano é oboe, ou em inglês oboe, em alemão oboe, e aqui no Brasil ficou conhecido como oboé, porque nós acostumamos a transformar as palavras paroxítonas em oxítonas. Então, falar oboe ficou oboé. Muitos italianos que vieram para o Brasil continuavam falando oboe, mas como nós tem duas vogais juntas, então as pessoas preferem acentuar a última. O oboé ele é utilizado antes desse nome dele. Ele já havia instrumentos parecidos entre os árabes, entre os chineses, os hindus e tudo mais, mas com essa forma que nós temos, ele vem praticamente desde o período barroco, ou seja, mais ou menos uns 300 anos para cá. Antes tinha outros instrumentos com nomes diferentes que tinham um som parecido. Bombarda, Shawn, Palmer, dependendo do país, tomava um nome diferente. Esse nome foi dado por um francês, Jean de Roteter, e se transformou no nome oficial do instrumento dessa época para cá. Desde que os grandes compositores como Vivaldi, Bach, escreveram para o instrumento. Não preciso tocar muita coisa aqui, que o oboé ouvi bastante. Vamos tocar agora a nossa última peça do programa. Nós temos mais alguns minutos. O chorinho de um compositor, curiosamente, um judeu austríaco que viveu em Pernambuco, que era violinista e que tocou na orquestra de Recife e compôs um choro tipicamente brasileiro. Chama Chorinho, o compositor chama-se Benny Volkoff.
a presença de todos. E agora a nossa última peça, The Entertainer, de Scott Joplin. A música que foi tocada no filme O Golpe de Mestre. Obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Até o domingo que vem, aliás. Vai tocar de novo aqui. Obrigado. Não foi.